Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Ano Sem Amazon e hoje nós vamos falar sobre pequenas histórias que valem a pena a gente ler. Todas as histórias que eu vou falar com vocês são bem pequenininhas e são bem clássicas também. Então a gente vai começar falando de A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. Esse livro vai falar da agonia da morte, da visão que o Ivan Ilitch vai ter da própria vida diante de uma doença que ninguém consegue saber o que é e ninguém consegue ajudar ele a parar de sentir dor. Esse livro tão pequenininho, uma novelinha, em que Tolstói vai começar a contar a partir do funeral. Como o próprio título disse, o Ivan Ilitch morreu. E algumas pessoas vão comparecer a esse funeral. Só que depois ele dá um salto e a gente volta na história para conhecer a vida do Ivan. A gente vai conhecer o seu trabalho, a sua família, a carreira que a família dele tinha em serviços públicos burocráticos. E aí vai falar de como ele se casou, de como ele teve os seus filhos, até chegar na doença que acometeu o coitado do Ivan e que vai matá-lo. E o interessante é notar que o Ivan vai percebendo como que as relações que ele travou durante toda a vida, até mesmo o próprio casamento, são relações supérfluas e são contrastadas com o carinho que ele recebe de um criado bem no fim da vida. Esse criado parece ser o único que se importa com ele. Então, imagina só, um livrinho deste tamanho e você vai ficar sabendo da história inteira de um homem e numa profundidade, numa agonia que a leitura desse livro pode até ser um pouco difícil se você já passou por um momento como o Ivan vai passar. Mas qual a doença, como que ele morre e quais são as relações que ele vai analisar diante da morte, você vai precisar ler esse livro. A próxima história foi uma história que eu escutei, isso mesmo. No YouTube tem um audiobook chamado Casa Velha, de Machado de Assis. Essa é uma novela também, sabe? Tem 2 horas e 20 minutos de áudio e muito bem estruturado, o som é muito bom, então vale a pena você experimentar essa história. E essa história se trata de um padre que ele não era muito bom de sermão, mas ele gostava muito da erudição. E ele leu um livro de um outro padre, colega dele, e não gostou muito. Ele falou, olha, eu consigo fazer melhor. E o livro se tratava da história de Dom Pedro. E aí ele fala, bem, eu preciso de fontes. Então um colega dele fala com ele, olha, eu vou te apresentar para uma viúva e o marido dela trabalhou diretamente com Dom Pedro. Então ele é apresentado para essa viúva que mora nessa casa velha. E essa viúva, ela é toda pomposa, ela é uma rainha e ela tem muito apreço pela memória do marido e concede que esse padre vá até a casa para poder acessar a biblioteca que está intacta. E aí, quando ele entra nessa família, logo a viúva se aproxima dele e percebe que o filho dela gosta muito desse padre, confia nesse padre. Então ela fala com ele, olha padre, será que você não poderia convencer o meu filho e ir também acompanhá-lo numa viagem para Lisboa? E o padre fica se sentindo como se estivesse devendo esse favor à mãe do garoto. Então ele faz a proposta para o menino logo percebe que foi a mãe que pediu e fala, olha, eu não vou sair daqui. E aí a partir dessa recusa o padre vai descobrir um emaranhado de uma confusão dentro dessa casa. E essa história vai enrolar esse padre de uma tal forma que vai ter adultério do marido morto descoberto, um amor do filho da viúva por uma menina que é uma agregada da família. Esse padre vai se apaixonar e vai ter muito mistério descoberto nessa história. Então é muito fácil, você liga no YouTube, de vez em quando você dá uma escutadinha ou então escuta de uma vezada só e você vai descobrir o que acontece nessa casa velha. Outra história do Machado de Assis, só que dessa vez bem menor, é um conto bem menor, chamado A Igreja do Diabo. O diabo olha para a terra e vê que os fiéis têm uma dedicação, sabe? Tem o templo para ir, tem mandamentos para seguir e Deus tem toda uma igreja estruturada na terra.
E ele fala, olha, eu também quero isso porque os perdidos não são tão organizados e eu não recebo tanta atenção quanto Deus. E aí ele vai para o céu e vai falar com Deus, olha, eu vou montar uma igreja. E aí eles vão ter um diálogo muito interessante. Deus falando, olha, você veio aqui me avisar, você não veio pedir permissão, então vai em frente. Pode fazer o que você quiser. E aí o diabo volta para a terra todo animado, monta sua igreja, ele dá mandamentos para que os perdidos sigam, coisas totalmente contrárias à fé cristã. E aí é uma confusão, a igreja do diabo cresce, mas algumas coisas vão acontecer e o diabo vai ficar decepcionado com a humanidade. E aí ele vai ter outro diálogo com Deus. Esse conto tem um final maravilhoso e Deus e o diabo desse conto são muito possíveis, bem-humorados. Machado de Assis fez uma crítica à religião com esse conto, mas uma crítica bem sincera. O próximo conto que eu vou indicar para você não é assim um audiobook, mas é um e-book que está gratuito, bem, eu acho, que ainda deve estar gratuito na loja Kindle, na Amazon, que são 20 contos, é uma coletânea de contos do H.P. Lovecraft, que é um autor de terror clássico. O nome desse conto é Os Gatos de Utah. Utah é uma cidade onde ninguém mata gato. E aí o autor vai dizer por que ninguém mata gato nessa cidade. Antigamente, nessa cidade, tinha um casalzinho de velhos que morava nos arredores. E todo gato que fugia da cidade e ia parar nessa propriedade morria com requintes de crueldade. Todo mundo escutava os barulhos dos gatos morrendo, era uma coisa assombrosa. Então toda vez que um gato sumia, as pessoas já ficavam com medo de que eles tinham ido parar na casa desse casal de velhos. Até que um dia aparece uma caravana de ciganos que vai se instalar ali naquela cidade. E nessa caravana tem um menininho que carrega um gato preto para tudo quanto é lado. E é a única coisa que ele tem, é a fonte de felicidade dele, ele não tem mais nada na vida. Só que esse gato some. E aí os moradores da cidade vão falar, olha, infelizmente o seu gato deve ter ido parar na casa desse casal e eles matam os gatos. Aí esse menininho da caravana de ciganos fica muito irado. E aí ele resolve se vingar. E você vai ter que terminar de ler esse conto baixando esse e-book. É tão pequenininho que eu não posso falar mais nada para vocês, mas é um final brilhante. Todos os links dessas histórias vão estar aqui embaixo. O link para você comprar A Morte de Ivan Ilitch do Tolstói na Amazon, o link dos audiobooks e também da coletânea de contos do H.P. Lovecraft. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com seus colegas, tá bom? E vamos passar 2019 lendo.